Salut! Eu espero que esteja tudo bem aí com vocês. Voltei! Hoje eu vim contar mais alguns erros super comuns que nós brasileiros fazemos quando a gente está falando francês. Esse vídeo é a segunda parte do vídeo que foi online na semana passada, então que já está aqui no canal, em que eu contei 6 erros comuns que nós brasileiros fazemos quando a gente está falando francês, e hoje eu vim contar mais alguns. O objetivo era ser um só, mas como o vídeo começou a ficar muito longo, eu decidi separar ele em dois, mas você pode assistir, claro, os dois. Era para eu ter gravado no mesmo dia, mas começou a ficar muito escuro, então não deu muito certo. O importante é que cá estou para contar mais alguns erros para vocês. Importante dizer que o objetivo não é ficar apontando o dedo na cara de ninguém e falando, ah, você tá errado. Não, gente, não é esse o objetivo. Aqui a gente quer trazer alguns erros à tona para a gente entender onde que a gente está errando, onde que normalmente nós brasileiros erramos, porque são alguns gatilhos mentais que a gente tem, para a gente não errar mais e falar o mais correto possível. Então, se você gostar desse vídeo, já deixa o seu joinha aqui para eu saber, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e clica no sininho para ficar sabendo sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Um erro muito comum que nós brasileiros cometemos quando a gente está falando francês é falar dans le matin. Dans le matin. Dans le matin está incorreto em francês. Eu acho que a gente tem um gatilho mental que a gente pensa em falar na manhã, de manhã, só que a tradução que a gente faz não tá certo. Dans em francês significa dentro ou significa na, no. Então não faz muito sentido essa frase em francês. Em francês o correto é somente le matin. Le matin. Então não precisa do dans. Você pode ir somente com le matin. Então, por exemplo, le matin, je vais acheter du pain. Le matin, je vais acheter du pain. E puxando esse gancho, a gente também comete o mesmo erro para os dias da semana. Normalmente, quando a gente quer falar na segunda, eu vou fazer alguma coisa, a gente fala dans le lundi. Dans le lundi, je vais voyager. E isso tá errado, a gente não usa o dans le antes do dia da semana. Então, para os dias da semana, você pode ir direto no dia da semana, você pode ir direto pro lundi. Você não precisa nem do dans, nem do le. Você até pode falar o le lundi se você quer falar todas as segundas. Então, se você quer falar dessa frequência de alguma coisa que acontece todas as segundas, mas não se você quer falar que naquela segunda você vai fazer alguma coisa. Então, sempre tenta pensar que o dans igual a dentro, porque daí você não vai cometer esse erro de falar dentro das segundas, não faz muito sentido. Então, tenta fazer essa associação, dans não é só dentro, mas nesse caso funciona bem para a gente entender que não faz sentido dentro das segundas. Então vamos ver um exemplo para ficar um pouco mais simples. Lundi prochain, je pars en vacances. Lundi prochain, je pars en vacances. Então, na próxima segunda, eu parto de férias, eu saio de férias. E aqui a gente tem tendência a falar dans le lundi prochain, je pars en vacances. Então, na segunda que vem, eu parto de férias, mas no francês você não precisa do dans le, você pode ir direto no lundi prochain, je pars en vacances. Na próxima segunda, eu parto de férias. Outro erro muito comum que a gente comete é faire une question. Faire une question. Muita gente pergunta assim, est-ce que je peux vous faire une question? E tá errado, gente. A gente faz essa associação, a gente usa o faire une question porque a gente pensa em português, fazer uma pergunta. Então a gente pensa em português e daí traduz palavra a palavra, né? Substitui palavra a palavra e fica faire une question. Mas tá errado isso. O correto para quando você quer fazer uma pergunta é poser une question. Poser une question. Est-ce que je peux vous poser une question? Vai me contando aqui nos comentários se você já fez ou fazia algum desses erros que eu tô trazendo aqui no vídeo para vocês.
Eu fazia muito esse do dans le lundi, por exemplo. Eu descobri que não usava o dans recentemente até, tá? Eu já fiz muito esse erro na minha vida aí do francês. Foi recentemente que eu descobri que não era bem assim que a gente falava. Então vai me contando aqui nos comentários se você já sabia ou se agora você sabe que estava errado e não vai mais cometer esse erro. Um erro muito comum que aparece aqui no canal é o A sem a crase. Eu fiz um vídeo aqui no canal uma vez que eu ensinei a falar eu moro em determinado lugar, eu tenho tantos anos, é um vídeo bem básico, assim, se você ainda não viu, clica aqui, eu vou deixar linkado aqui nesse card para vocês assistirem. É um vídeo bem básico que eu ensino a falar essas coisas e aí muita gente faz esse erro nesse vídeo, eu vejo muito ele aparecer nesse vídeo. As pessoas escrevem assim: J'habite a São Paulo, que tá certo, mas elas esquecem de colocar o A com acento. Ou então elas escrevem Je vais à Paris e esquecem de colocar o acento no A. Tá errado, gente, porque o A sem o acento significa alguma coisa em francês. Então não é só um erro de atenção que a pessoa esqueceu um acento e tal. Não, se você fizer esse erro em francês, isso é um erro mesmo, porque o A sem o acento é uma palavra. É o verbo avoir conjugado na terceira pessoa. Il, elle e on. Então significa ter nessas pessoas. Então tem que tomar esse cuidado, porque o A sem o acento é uma coisa e o A com acento é outra coisa no francês, né? O A sem o acento é o verbo ter, o verbo avoir, e o A com acento é essa interlocução aí, je vais à Paris. Então esse A é o com acento. Eu acho que as pessoas fazem esse erro por causa, elas estão no celular ou mesmo no computador e o teclado português, né, ele logo coloca o A sem acento, é a primeira opção que ele dá pra gente. E aí as pessoas estão lá meio distraídas, não prestam muita atenção. Mas quando vocês forem escrever alguma coisa mais formal, prestem atenção porque existe essa diferença. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é em relação à negação. Vocês já sabem que a negação no francês é composta de duas partes, né? A primeira que normalmente é o ne e a segunda que normalmente é o pas. E aí rola confusão quando a gente quer encurtar a frase. Então eu já vi muita gente fazer o erro de tirar essa segunda parte, o pas ou alguma outra palavra que é equivalente ao pas. Isso tá errado. A gente tem que deixar essa segunda parte aqui e o que a gente pode tirar é o ne. Então sempre que vocês quiserem tirar alguma coisa da negação, tirem o ne, nunca o pas. O pas fica sempre na negação. Eu acho que isso rola, essa confusão rola, porque normalmente o pas, ele pode ser outras palavras, então a gente pode colocar outras palavras aqui, tipo jamais, tipo plus, tipo encore, a gente pode usar outras palavras para essa segunda parte da negação, e eu acho que é isso que faz confundir as pessoas. Então vou dar um exemplo aqui. Um exemplo é, il ne parle jamais de toi. Il ne parle jamais de toi. Então, ele nunca fala de vocês. Isso é uma negação que a gente pode encurtar essa palavra, né? Essa frase, quer dizer, no francês falado, normalmente as pessoas vão falar il parle jamais de toi. Il parle jamais de toi. Então, cadê a negação aí, né? A negação tá no jamais. Então, esse jamais é como se fosse o pas, ele é a segunda parte da negação. O ne você tirou, ele está oculto aí, mas o jamais você nunca pode tirar. Então, nunca tirem a segunda parte da negação. Estamos todo mundo na mesma página? Eu vou deixar o vídeo sobre as negações linkados aqui, então se você quiser aprender a fazer frases negativas, eu vou deixar linkado aqui e também no box de informações aqui embaixo. Quarto erro que aparece bastante também é falar je suis tard. Je suis tard. Normalmente as pessoas falam isso quando elas querem falar que elas estão atrasadas, mas está errado, isso não está correto no francês, não existe essa frase no francês. Se você quiser falar que você está atrasado, você vai falar je suis en retard. Je suis en retard. E se você tiver adiantado, você vai falar je suis en avance. Je suis en avance. Então, en retard é atrasado e en avance é adiantado. Quinto e último erro desse vídeo aqui, muito comum, é com a palavra peut-être. Peut-être.
Peut-être, gente, significa talvez. Mas, na nossa cabeça aqui do português, que traduz palavra por palavra, muita gente associa com o pode ser. E entenda que existe uma grande diferença entre talvez e pode ser. São duas coisas completamente diferentes. Eu acho que a gente associa com o pode ser porque a gente traduz ao pé da letra, né? Peut, pode, être, ser. E aí a gente fala, pode ser, mas... Bem, não. Peut-être é igual a talvez. Vocês só usem quando vocês quiserem falar talvez e não quando vocês quiserem falar pode ser. Se você quiser falar pode ser, você pode falar si vous voulez, si tu veux, oui, d'accord. Sim, pode ser, oui, d'accord. Mas não usem o peut-être pro pode ser. Então é isso, gente. Agora eu quero ver todo mundo praticando e ninguém mais cometendo esses erros. Me conta aqui nos comentários se você cometia algum deles. Como eu falei, eu cometia vários deles até pouco tempo atrás. Alguns já faz um pouquinho mais de tempo que eu não cometo mais, outros eu cometi até pouco tempo atrás. Então me conta aqui nos comentários se você cometia algum desses erros e se agora você não vai cometer mais eles. Deixa o seu joinha se você gostou desse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Clica no sininho para ficar sabendo sempre que tiver um vídeo novo. Un gros bisou e à la prochaine!